Agora é a vez do Daniel. Daniel Tilar, Daniel Pacini com o For Dead e o Daniel Sanches com seu piano. E o seu primeiro CD, você toca desde criança? Toco desde criança. Comecei a estudar piano com volta de 10 anos de idade. Esse avô militar não bronqueou, não? Não, ele foi o grande incentivador. É mesmo? Foi. Ele foi o grande incentivador, foi até no momento que eu comecei a dar trabalho na escola, porque eu queria, não estava mais dando bola para a escola, só queria estudar piano. Ele foi, não, ele foi o meu grande incentivador, me levava, me buscava, me deu meu primeiro piano. Porque ele estava falando, a gente estava conversando aqui agora que o piano é um instrumento muito caro. E o meu primeiro piano, um piano bem ruinzinho que eu tive, mas foi uma alegria. O meu avô me deu de presente graças a uma ação judicial daquelas que você... Que fica anos Aquela rolando. anos, um belo dia. Não, agora eu vou comprar... Porque ele podia ter comprado algo para ele, não. Ele comprou meu primeiro piano. E esse meu avô foi fundamental nisso. Foi o grande incentivador. Olha, eu achei que ele, como militar, não ia achar nada engraçado você estudar piano. Porque piano se estuda muito, né? Muito. E a pessoa fica ali tocando, tocando. Ele Estuda teve muito. paciência. Muito, todo ele mundo me teve. cobrava. Às vezes, assim, um dia que eu estudava um pouco menos, ele sempre falava, mas eu não ouvi aquele piano funcionar hoje, o que está acontecendo? Ele era o grande incentivador, foi o grande incentivador, sem dúvida. E esse gosto pelo piano tem uma explicação assim ou não? É uma paixão e ponto. É uma paixão e é engraçado que a minha história específica não tem nenhum músico na minha família. Nenhum músico. Meu avô militar, meu pai engenheiro, minha mãe professora, minha mãe pedagoga, ninguém nunca teve interesse. Minha mãe conta a história, engraçado que é uma das minhas memórias mais antigas, que quando eu tinha por volta de 3 anos de idade, 3 para 4 anos, é engraçado que eu lembro desse dia claramente. Devido a essa separação dos meus pais e tal, os meus avós paternos começaram a ter uma proximidade minha, assim, meio devagar. Cautelosa. Cautelosa. Até porque esse meu avô militar, ele além de ser esse avô amoroso, ele era daqueles avós super protetores que ninguém podia chegar perto da prole O neto dele. era dele, ponto. O Né? neto era dele, os filhos são dele, a casa... Então era impressionante isso. E tem várias histórias engraçadas, inclusive constrangedoras, sobre esse excesso de zelo dele. Imagino. Então, esse meu avô paterno, o meu aniversário é muito próximo, a Natal, é do lado, meu aniversário é 26 de dezembro, então... Porra. Sempre, ou me dá 2 presentes, ou me dá um presente bom valendo para os dois. Eu sou do começo de janeiro, sei como é. Eu vou te dar um presente melhorzinho para valer para os dois. Pois é, aí nunca é o melhorzinho. Nunca é melhorzinho. Nunca é melhorzinho. Mas nesse caso, aí esse meu avô perguntou o que eu queria de presente. Curiosamente, eu nunca tinha visto na vida, minha mãe fala isso, eu pedi um piano. Com 3 anos de idade. Pro avô paterno. Pro meu avô você paterno. Não tinha menor intimidade. Não tinha menor intimidade. O que você quer de presente? Piano. Um carrinho, qualquer coisa. Eu pedi um piano. Ele deu. Aí meu avô comprou um piano de brinquedo, de acordo com o meu tamanho, né? É aqueles pianos de assim. Aqueles pianos de brinquedo e tal. Que legal. E meu avô conta, engraçado que isso é claro na minha memória. Meu avô tinha uma daquelas Paratis antigas, né? Enormes, que cabiam tudo ali dentro. E meu avô comprou esse piano e era um embrulho do meu tamanho, né? Na época, com 3 anos. E quando eu comecei a desembrulhar e vi que era um piano, eu comecei a chorar de emoção. Então, assim, daí pra cá, e foi vendo e ninguém entendia por que essa insistência. Aí quando eu fiz por volta dos 10 anos, na minha família as pessoas não sabiam nem que se estudava piano, não sabia que se tinha que ir para uma escola, não tinha a menor ideia disso. Minha mãe conta que talvez a minha influência seja porque a minha prima tinha um pianinho de brinquedo e coisas, para não dizer que é quase sobrenatural, inventa-se essas desculpas. Aí eu ganhei depois de um tempo, 10 anos, já tinha uns 9 para 10 anos, eu fiz uma viagem. Você foi pro conservatório? Eu sou de Nova Iguaçu, né? E lá em Nova Iguaçu existia a Academia de Música de Nova Iguaçu, que era a escola da dona Teresa Madeira, que era uma pessoa amicíssima, assim, que coincidentemente, depois de muitos anos, dona Teresa é mãe de uma grande pianista brasileira, Maria Teresa Madeira, que foi ser minha professora na graduação, que foi uma dessas pessoas que
quero ser assim, quero ser assim. E veio ser a diretora musical desse disco. É mesmo, que Então, assim, barato. tem tudo costuradinho. E estudei lá nesse conservatório, aí depois fiz graduação, depois fiz mestrado, e virei profissional e fui vivendo a E vida. você vive do piano? Vivo, sou pianista. Sou pianista da UFRJ, mas toco, faço concerto, me apresento, me viro em todas, nas 11, eu jogo nas 11. E o piano tem um espaço, assim, porque não é um piano qualquer, né? É um piano que está tocando Alberto Nepomuceno, está tocando Edino Krieger, está tocando Ernesto Nazaré, né? Não é assim... Não é um espaço fácil de se O popular é mais fácil, né? Olha, isso é uma coisa que eu me Assim, questiono. mais fácil para ter espaço nos lugares, na própria mídia, nos jornais. Sim, né? espaço para tocar. Para tocar, para... Você não toca hoje num barzinho, amanhã no teatro, né? Pois é. Tem um jogo. Existe já um caminho a ser feito, né? E você teve que cavar o seu, né? É. E, assim, esse caminho está cada vez mais, vamos dizer, esburacado, com mais dificuldades, com mais lombadas e radares. Então, é difícil. Ainda mais, assim, infelizmente, no nosso país, isso é engraçado que determinadas dificuldades que determinados mercados, vamos dizer mercados, passam, a gente demora um pouco a perceber porque essas dificuldades elas vão acontecendo gradativamente. A música erudita, sobretudo do piano, da música de câmara, etc., ela vem dando uma queda muito acentuada. Então, assim, o próprio Rio de Janeiro, que é uma das cidades que tinha muito concerto, acontece muito concerto, está reduzida. A Sala, ao Municipal, que são grandes centros, mas não tem... E não tem uma programação regular também, né? Pois eu é. acho, assim, mais assíduo, né? Que você compra uma assinatura, que aquele público vai toda... Pois é. X sábados por ano. E uma grande... Ao concerto, né? Não tem uma coisa assim. Não tem. A gente não trabalha a formação de plateia. Isso, esse é o problema. O Projeto Aquários trabalhava. Trabalhava. Né? E, Essa é a questão. E derrubou, eu acho que o Projeto Aquários tem um valor também por ter derrubado a tese de que o povo não gosta de música clássica. Isso é uma, que é isso é mentira, uma grande a farsa. Quinta Boa Vista ficava lotada, exatamente. né? Entupida de gente, todo mundo em silêncio ouvindo. É fato, é verdade. Então não é verdade. Pois Esse é. negócio de que nós não gostamos de música boa é uma bobagem, né? O Arthur da Távola falava, não existe quem não gosta de música clássica, existe quem não conhece. Perfeita essa Essa colocação. frase... Então, assim, é engraçado porque, assim, eu brinco que eu falo que as plateias, elas, até pouco tempo atrás, ela foi virando plateia de velhinhos. E esses velhinhos começaram a ficar com dificuldade de sair de casa, eles começaram a falecer, e aí? Quem que vai assistir aos nossos concertos? Então, assim, é isso. E, às vezes, eram os velhinhos que ficavam indo de um concerto para outro, de concerto para outro. Então, assim... E tem uma outra coisa que é o seguinte, que a gente ainda sofre com isso. Vamos dizer, esse carimbo de que a música erudita, a música clássica, é uma coisa elitizada, porque é coisa de rico, não, é coisa de gente muito inteligente, é coisa de gente extremamente culta. Pode até ser, mas todos os ouvidos são capazes de para conhecer e reconhecer o compositor, talvez precise mesmo ter a cultura. Sim. Mas para gostar, não. Não. Para gostar é livre. É livre. Senta, ouça e deleite-se. É o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então tá bom. Tá bom? Vou para o intervalo e volto, para a gente fazer o encerramento. Enquanto isso, o nosso Daniel Sanches vai para o piano dele. Tá bom. Um dia ainda teremos um piano mesmo. Quem sabe, né? Torço, Não é porque não sonhar, né? Estou torcendo. João Rafael está aí para provar que sonhar vale a pena. Pois é. Você também, porque lançou o seu primeiro CD. Pois Devia é. ser o sonho, né? Pois é, esse CD aí, ele tem vários sonhos no meio, até ele Aqui chegar... nele tem vários aí tem sonhos. vários sonhos. Tá certo. E como é que eu faço aqui? Já vou para lá? Censura o programa da TV Brasil.